Eu ia falar que a gente tem que seguir para frente para tratar de outro tema, que eu acho que também é muito legal, e eu acho que você tem muito a contribuir com isso, que é a questão da sociedade vigilância em época de Covid. Então, isso é um tema que sai um pouco do ramo jurídico para ingressar também no campo social mesmo, nosso, do dia a dia. Como a gente tem visto que aconteceu a pandemia nesse momento, essa ideia do cancelamento virtual, do hate speech, da sociedade vigília, que a gente pode até trazer aqui as referências cinematográficas e literárias, que algumas já previam e algumas dão alguns prognósticos futuros assustadores, quando a gente fala, por exemplo, de Black Mirror, do que pode de fato acontecer com essa questão de sermos vigiados o tempo todo, né? E de estarmos o tempo todo vinculados à internet. Então, o que você teria para falar sobre isso, Lívia? Sobre essa sociedade em vigília, ou a vigilância em época de Covid? Então, eu queria só fechar rapidinho sobre o ponto anterior, que a gente tem que falar muito sobre realmente tudo isso que a gente está falando, né? Tem tudo a ver com o direito tanto à privacidade como um acesso à informação, né, e liberdade de expressão. Obviamente, essa parte da vigilância, na verdade, a parte da vigilância, ela pega esses dois. Acho muitas vezes que, por exemplo, acesso à informação e liberdade de expressão e privacidade são rivais, mas não, na realidade, eles não são rivais. É muito curioso até, né, tem gente que fala, a lei de acesso à informação é oposta à LGBT, ou algo do gênero. Não, são diretamente relacionados, apesar de entrarem em colisão muitas vezes. Mas eu acho muito interessante a gente só pontuar que realmente tudo isso é relacionado a esses direitos, né? Tanto a necessidade de um direito à privacidade, quanto à informação, né? Então, eu vou começar falando da vigilância no sentido de privacidade, né? Então, assim, a gente pode começar a falar sobre privacidade, por exemplo, em época de Covid, que tem um aplicativo que é muito interessante, não, mas é questionável, que existe em Singapura, que foi criado em Singapura, que eu não, se não me engano, chama We Trace Together, que foi feito para você identificar quem tem Covid, eu acho que é um mapa, que ele diz quem que tem Covid perto de você para você se aproximar. De certa forma, é curioso, né, que realmente é efetivo, você não vai se aproximar, mas assim, como que você consegue essa informação, né? De questionar, né? Então, realmente tem essa questão. E a parte de vigilância, de outro lado, creio que tenha um movimento que foi na China, se não me engano, que foi de começar a identificar quem que podia estar doente por reconhecimento facial, pelos algoritmos, né? E eu só achei curioso que eu esqueci de falar no início sobre algoritmos, que na verdade são eles que produzem tudo isso, né? Então o algoritmo é ele que aprende, né? Então é interessante, é ele que pega Big Data, né? Então Big Data se insere nesse algoritmo e o algoritmo ele faz o trabalho dele. Então, a grosso modo é isso, né? Então, através ali do algoritmo, eles identificam quem que pode estar doente, quem que, enfim, não pode estar andando ali na rua. E realmente eles estão querendo aprimorar essa tecnologia, né, para conseguir o reconhecimento através de máscaras também. E, se eu não me engano, aqui no Brasil estavam procurando implementar também. Mas isso realmente eu não consigo comprovar exatamente a informação, mas realmente, até um ponto, as especulações foram essas. Né? Então, assim, em tempos de Covid, a vigilância realmente aumentou bastante, né? Principalmente por uma preocupação. Eu imagino assim, que não seja por um mal, eu imagino que seja pelo bem comum mesmo. Para realmente impedir que pessoas que estejam doentes, por exemplo, entrem em estabelecimentos. Mas até que ponto, realmente, as pessoas, é muito comum acharem que a face não é um dado pessoal, mas é. Se pertence a você, né? Você também tem o direito à imagem, é claro também, então é um direito também. Então, assim, em tempos de Covid, aumentou nesse sentido. Mas com ou sem Covid, a vigilância sempre foi um problema. Por exemplo, na Rússia tem um artigo bem interessante da Reuters, acho que era da Reuters, que falava como era fácil você conseguir. Na Rússia é um dos países mais vigiados do mundo. Né? A China. Nossa. Até o Facebook, coisas que a gente acha que, nossa, é normal para nós, a gente vai descobrir que para eles funciona completamente diferente, né? Eles têm outras plataformas, que é um Facebook russo, eu inclusive já acessei uma vez, eu morei com um russo lá um tempo na Alemanha, e ele me mostrou, e funciona praticamente que nem o Facebook, mas ele tem total acesso ao governo, a tudo que eles estão acessando, né? É bem interessante como isso funciona. Pode continuar, Elívia. Sim, não, então, justamente isso, assim, então eles têm esse sistema de câmeras, são várias câmeras, e dentro disso eles conseguem
fazer uma rota do dia da pessoa só reconhecendo o rosto dela. Isso deu um problema muito grave, assim, muito grande. Inclusive, o governo, se não me engano, foi processado, porque a questão é justamente essa. O Google já sabe da nossa vida pelos aplicativos Google Maps. Eu nunca vou esquecer da vez que eu estava indo pegar um voo e o meu Gmail me avisou a hora do voo e que o voo tinha atrasado. Eu parei para pensar que eu nunca tinha marcado na minha agenda nem nada que eu estava fazendo esse voo. Mas aí ele partiu da compra que eu tinha feito. E ele colocou na agenda sem eu saber. Isso é doido. Chocada. Eu fico chocada até hoje. Então, assim... É só absurdo. Que o vigia a nossa vida. Tem, por exemplo, o governo russo que vigia a vida das pessoas. E, assim, é para você ter uma segurança, creio eu, né? Eles querem ter uma segurança, mas, ao mesmo tempo, causa problemas, como, por exemplo, se uma mulher ela tá andando na rua, ela anda na rua todos os dias e as câmeras pegam o rosto dela, a face dela todos os dias. E a câmera acaba sabendo do dia a dia dela, sabe por onde ela passa, onde ela vai. E se, por exemplo, ela tem um ex-namorado abusivo que decide comprar essas imagens, é possível, tá? E não é um preço tão caro assim. É possível, compra essas imagens e agora ele tem acesso do dia a dia dela. Nossa, então, assim, realmente, esse é um problema grave. E por é isso um problema muito grave. Creio Eu acho que tenha Lívia, acontecido. Isso é uma coisa que é muito interessante. Eu acho que essa é a maior importância de estarmos discutindo isso como estudantes, porque muitas das vezes nós não percebemos como que isso afeta a nossa vida. E, lógico, existem países como a Rússia, a própria Coreia do Norte, que é um caso extremo, mas a própria China. E eles têm já uma situação muito diferente da que a gente vive. Mas eu acredito que essa crítica, né, essa reflexão seja muito importante para nós, para a gente ver até que ponto estamos deixando utilizarem os nossos dados, as nossas ideias, aquilo que a gente pesquisa, como forma de nos manipularem, ou de, por exemplo, não diria nem manipular, mas de uma forma de, por exemplo, vender uma coisa para mim, sem que, na verdade, eu queira comprar, mas como eu pesquisei aquilo, ele já sabe que eu quero, né? Que é a própria ideia do cookies, para conseguir deixar o programa já estabilizado certinho da forma ideal para você. Então, dentro disso, Lívia, eu quero falar também de um assunto muito importante e fazer aqui umas analogias com as obras cinematográficas que a gente tem, como Black Mirror, e eu acho importante citar 2 episódios em si. As pessoas que nos assistirem, eu não sei se vocês já viram ou não Black Mirror, mas o que eu tenho para falar é que é uma série muito legal. A Lívia, eu acho que já assistiu, ela traz uma... É a minha preferida também. Eu não assisto série, mas essa eu assisti tudo. Nossa, é inacreditável, é muito bem feita e eu acredito assim, ela tem uma ideia, ela é muito crível. Apesar de ela parecer louca, no primeiro momento que você assiste, você pensa, não é possível isso. Eles colocam de uma forma, mas se você para pra pensar bem, o que tá ali, o por trás de toda a ideia da série, do episódio, é uma coisa muito fática e que pode de fato acontecer. Então, tem 2 episódios que eu quero trazer em conta aqui, que o primeiro que você colocou é o White Bear, se eu não me engano, né, o nome. Esse para falar de investimento virtual. Isso. E o outro é eu não lembro, Hated in Nation, que é aquele das abelhas. Eu não sei se você chegou a ver esse. Assisti, sim. Mas que também é absurdo, porque é a ideia do cancelamento virtual, que você consegue fazer, né, e cancelar virtualmente uma pessoa, e na verdade nesse Hated Nation, as pessoas escolhiam quem ia morrer pela próxima vez, né, quem que ia ser assassinado pela abelha louca, lá biônica, e aí era feito através de parecer um debate virtual, assim. Escolham aqui quem vocês querem que seja a próxima pessoa a ser atingida. Então, e assim, você pensa, nossa, que doido acontecer uma coisa dessa. Mas isso acontece hoje em dia já. A gente pega na internet debates direto das pessoas que acessam o Instagram, criticando fulano, cancelando ciclano. A onda do cancelamento tem sido muito discutida nessa época pandêmica, de você pegar uma coisa que uma pessoa fez errado e cancelar ela virtualmente. E essa ideia da internet ser muito rápida, é muito difícil de conter uma informação, mesmo que falsa, que aí entra até em outro campo muito discutido, que são as fake news, de até que ponto a gente consegue controlar
do que está repercutindo é verdadeiro ou falso, ou se aquilo é certo ou está atingindo a dignidade de uma pessoa, e inclusive a saúde psicológica de uma pessoa. Então, o que você tem para falar sobre isso, Olivia, nesse sentido, utilizando aqui o Black Mirror como base para falar da nossa sociedade atual aqui nesse sentido? Eu acho que eu vou além. Eu vou, além só do Black Mirror, eu queria só mencionar ali do ponto anterior, e que isso tudo tem a ver, tá, com o controle das empresas mesmo, porque a gente estava falando de estados, né? Então, implementação de câmeras na administração pública. Que eu acho que uma análise sensacional, que na época falava sobre uma coisa, mas Timeless, é 1984, do George Orwell. Nossa, maravilhoso. Fantástico. Ele fala justamente sobre tudo isso. Na verdade, ele fala assim, ele falava claramente sobre uma vigilância estatal, né? Então ele falava sobre uma vigilância estatal. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nessas complicações e o poder que foi dado às pessoas com a internet, a gente vai muitas vezes ao poder das empresas de tecnologia. Então, assim, com certeza a gente está falando, a gente está falando sobre um controle, né? A gente está falando sobre o controle que pode vir tanto do Estado, mas no ambiente virtual, de que vem muito das empresas. Então, nesse ponto, esses episódios do Black Mirror, eles ilustram muito bem o que a gente pode chamar atualmente de... No caso, não sou eu que falo, né? É o que a gente chama, o que a Shoshana Zuboff fala de sociedade da vigilância. Uhum. O surveillance capitalism, capitalismo da vigilância. A era do capitalismo da vigilância, O que as pessoas conseguem ganhar, o que as empresas conseguem ganhar com o ódio é impressionante. Mas é o poder que elas conseguem ganhar muito interessante. Mas eu já chego no ponto, até falando de psicopolítica, mas baseado nesses episódios, eu posso falar muito bem de linchamento virtual. Tem um livro muito bom que eu gosto bastante, que se chama Linchamento, a Justiça Privada no Brasil. Me foge o nome do autor, mas ele é um historiador que ele falava muito sobre os linchamentos que tinham aqui no Brasil, que a gente até vai, para não falar que a gente não está falando de direito, a gente está o tempo todo falando de direito. Tudo que for falando de regulamentação da sociedade, a gente está falando de direito. Por mais que a gente fale sobre literatura, por mais que a gente fale sobre Black Mirror, por mais que a gente fale sobre filosofia, a gente vai estar falando sobre direito também. Porque isso é de penal. Exato. Nossa, repercussões jurídicas são absolutas nesse sentido. E até, só para complementar o que você disse, da vigilância governamental onipresente, que é inacreditavelmente bem relatada e bem retratada no romance distópico de George Orwell, eu vejo essa ideia que deriva, inclusive, muito interessante a forma com que ele escreve do totalitarismo, antes que ele coloque como, digamos assim, a gênese de tudo que surgiu depois, repercutindo no socialismo inglês, que vai, inclusive, para uma forma mais efêmera do totalitarismo, indo para a nova língua, e que, inclusive, vai surgindo até chegar na ideia da vigilância desse governo onipresente via câmeras em todos os locais. Então, isso é muito legal que você falou, isso repercute exatamente na ideia de linchamento virtual e totalmente a ver com a questão do direito. Então, eu acho que até dá só para complementar um pouquinho antes de você continuar, que tem diversas, só para as pessoas até se relacionarem com o dilema das redes, que provavelmente já assistiram, que falam até sobre essas consequências jurídicas para o caso, e também O Mundo que Não Pensa, que é absolutamente incrível. Eu não sei se você já leu esse livro, Lívia. Eu ia mencionar esse livro. Eu estava preparando uma fala na cabeça. Então, por favor, pode falar, que eu queria vincular isso. Então, justamente, assim, então, só voltando antes de falar do linchamento, existe essa vigilância. O Orwell, ele estava se baseando no nazifascismo, ele estava se baseando... ele não chegou... Ele participou, ele era comunista, né? Então, ele participou do início do que estava formando como comunismo, e ele defendia, na verdade, uma social-democracia, né? Então, ele defendia isso porque ele viu o que, por exemplo, Stalin fazia, ele não concordava. Ele não chegou a ver o que o Mao Tse-tung fez. No caso, ele não viu, porque o livro lançou no ano que o Mao Tse-tung entrou ao poder na China. Então, ele não conseguiu ver muito para retratar o que hoje em dia está sendo feito pelas empresas. Então, assim, é isso que a gente entra em Business and Human Rights, porque, obviamente, a gente está falando sobre um controle que o Frank Moore, né, em O Mundo Não Pensa, fala. Hoje em dia, as empresas, elas não são mais as grandes, as big techs.
Amazon, Google, Facebook, elas não são mais somente da área que elas supostamente no início começaram como. Então, assim, elas não atuam somente na área que elas iniciaram atuando. A Amazon, eu nem sei no que a Amazon começou atuando, para ser sincera. Porque, para mim, a Amazon, eu acho que era livro, né? A Amazon começou como livro, Era né? livro, era livro. Uhum. Ele conta até que ela iniciou com uma ideia de livraria virtual e aí foi repercutindo no que deu. Hoje em dia, é tudo, né? A Apple, por exemplo, tinha a Apple Car. Então, assim, eles expandem, eles usam bem essa palavra, eles expandem os tentáculos para ocorrer um monopólio. Então, é justamente o capitalismo de vigilância, não é só, e as pessoas, e eu admito, eu escrevi um artigo falando sobre a situação da China, sobre como era problemático a vigilância chinesa, mas a gente não pode esquecer da relevância das empresas e principalmente empresas estadunidenses. Essas empresas que estão crescendo muito, né? E eu não estou falando, também tem empresas chinesas que têm esse problema de vigilância de tecnologia, tem a IJOP, que tem aquela questão de vigilância dos uigurs, mas o que é certo, eu estava até vendo sobre isso antes da gente começar essa conversa, né, que existe muito essa questão dos uigurs, mas na China tem essa guerra, né, essa guerrilha entre Estados Unidos e China, e dizem que existe uma alteração da China ou dos Estados Unidos nessas informações relacionadas à China, né? Mas a gente não pode esquecer que existe, né? Nesse mundo não pensa, fala. Existe uma influência, e o que a Shoshana Zuboff fala também no Age of Surveillance Capitalism, existe um controle psíquico das empresas, né, de tecnologia, porque são elas que controlam o nosso dia a dia. E é uma coisa que você não pode escapar. Eles queriam o que eu cito como uma guerrilha informacional. Eu lembro desse termo que inclusive, nem foi ela que usou, foi o antigo analista do Cambridge Analytics. Foi uma guerrilha informacional para criar ignorância. Então, assim como em 1984 você cria uma ignorância e fica muito mais fácil de controlar, concorda? Exatamente. Assim muito mais. Esse é o objetivo primordial. Exato. A nova fala foi criada para as pessoas não pensarem. Ela era tão complexa que não conseguiam pensar. A população de Londres não conseguia pensar fazer uma revolução. Então, assim, realmente, essa influência das empresas é vívida. E quando a gente está falando sobre fake news, hate speech, as empresas, de um lado, perdem muito porque elas são pressionadas pelo público, mas, ao mesmo tempo, existe agora um movimento, não estou xingando todas as empresas, existe um movimento, vários movimentos feitos para tentar regulamentar, mas é muito curioso como, por exemplo, existe uma empresa, uma vez que eu estava vendo, que eu estava vendo falar sobre ela, se chama Moonshot, essa empresa. E ela faz um mapeamento, né? Ela fez um mapeamento de fake news durante o Covid, que a maior parte dos Covid, da fake news eu vi esse aí, muito legal. Então, a maior parte das fake news vindas referentes ao Covid tinham a palavra cloroquina, né? Então eles fizeram na internet. Isso está na internet. E eles mapeiam os hate speeches, por exemplo, white supremacists. Eles têm palco dentro dessas... Muito legal isso. Elas têm palco. E eles fizeram esse mapeamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. E é muito curioso que eles começaram a ver, que eles fizeram até parceria com a Google. Então, eu tô falando, as empresas, elas estão porque isso queima elas. Assim, de um lado, elas ganham, de certa forma, acesso, mas do outro lado, elas perdem muito porque tem muita pressão popular. Isso é um fato. E eu acho, assim, só complementando rapidinho, na questão do livro também, vinculando aqui ao Homo Sapiens, que é muito famoso, a gente chegou num momento muito problemático, Lívia, e se eu puder, filosoficamente aqui, tentar vincular com o que você disse agora, que chegamos num momento de evolução nosso em que a gente começou a deixar para trás tudo aquilo que nos torna humanos e que nos diferenciou da vida animal e das outras espécies, no caso, que é o fato de pensar, sermos capazes de pensar por nós mesmos, sermos capazes de refletir e sermos capazes de nos conhecer e conhecer algo maior, né? De conseguir assimilar as coisas. Então, essa capacidade de pensamento é o que, inclusive no mundo que não pensa, ele mais critica, dizendo lá, vindo de dentro, falando assim, eles estão terceirizando o pensamento humano. E é isso que a gente não tem percebido. E eles fazem isso de uma forma perigosíssima, que é no sentido de que você não está percebendo o que está acontecendo. Até agora,
poucas pessoas entendem a gravidade dessa ameaça, né, do perigo iminente que ele coloca, inclusive, no livro. E, de novo, que nem você, eu não quero aqui chegar xingando as empresas, xingando todo mundo, mas é de fato muito necessário refletir isso de uma possível, né, ele até coloca de uma forma um pouco drástica, da extinção da nossa espécie, mas de que fato eu gosto de relevar, assim, essa terceirização da nossa capacidade de reflexão, de pensamento e de ponderação é muito, muito complicada e deve ser discutida amplamente, e é o que agora, trazendo com o que você disse, de que as empresas, apesar de ganharem acessos, é muito ruim para elas ter essa pressão popular, e a gente só consegue essa pressão popular, ou pelo menos avanços em questão de vincular e de legislar sobre isso, através do conhecimento. Uma vez que a gente saiba que isso está acontecendo, a gente consegue pedir os nossos direitos, reivindicar os nossos direitos diante desse acesso que hoje em dia tem sido feito muito sem restrição legal. Então, eu só queria complementar isso. Sim, mas muito interessante, Martina, que a gente tem que começar a questionar se essas empresas estão, de fato, não violando, mas prejudicando, limitando, de certa forma, o nosso direito ao pensamento. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente tem que falar tanto de receber informação, quanto também de pensar. Então, já volto ao ponto do linchamento que a gente acabou entrando no ponto, mas é porque é relacionado, né? Uhum. Então, essa capacidade, tem até um outro livro que se chama O Filtro Invisível, que é justamente um filtro que é feito pelos algoritmos, que criam uma bolha online baseado nos seus interesses. Então, aí dentro daí, que inclusive a Moonshot fez o mapeamento dos hate speeches. Eles até, realmente, eu estava falando dessa parceria com o Google, que eles decidiram, toda vez que botar um algoritmo, era que toda vez que na região do Reino Unido alguém pesquisasse sobre, assim, localidades de grupos supremacistas brancos na região, a primeira coisa que aparecesse seria: por que supremacia branca é ruim? Por que você deveria largar disso? Você quer ajuda psiquiátrica? Então, assim, eles começaram a mapear os dados, e é muito curioso que eles usaram os mesmos dados, porque fizeram essa pergunta: como é que vocês mapeiam esses dados das pessoas para vocês conseguirem saber disso? E eles falaram: a gente pega os mesmos dados que são utilizados para os anúncios. Os anúncios que são personalizados dependendo da pessoa. Então, realmente, eles pegaram, mapearam, e eles fizeram essa parceria com o Google para, obviamente, diminuir o número de informações sobre supremacia branca. Então, realmente, os algoritmos, eles têm que ter e isso vem direto do que a gente está falando lá no início, sobre como eles são programados, eles devem ser ensinados eticamente. Então, tanto que dizem sobre ética by design, o próprio design tem que ser ético. Então, o direito também tem que pensar, tanto que é aquela interdisciplinariedade que a gente está falando. Tem que falar sobre design. O design, hoje em dia, é muito importante, porque ele é responsável por esse controle psíquico que a gente estava falando. Com certeza, Lívia. E não, se você parar para pensar, é um instrumento, justamente, por exemplo, pegamos aqui, voltamos no Baby Humanos, lá, vamos usar os exemplos do bebês humanos da Lívia. Como que a gente tem essa capacidade de pensar, né? A questão de como a informação ela é transmitida, isso é muito importante, porque hoje a gente é bombardeado com milhares de informações o tempo todo, e fica muito difícil de fazer essa filtragem e de distinção daquilo que a gente está lendo é certo, do que é errado, e muitas vezes nós mesmos nos pegamos, eu inclusive já fiz isso, em lances, né, emocionais, de chegar e falar: não, mas eu li isso, e não falar. Mas calma, essa ponderação é muito importante, porque às vezes a gente fica revoltado com alguma coisa que a gente leu, sendo que a gente não foi muito atrás de descobrir a fonte daquilo e de se fato era verídico ou não. E voltando à ideia dos bebês humanos, a grande questão é assim: se você começa só a dar um monte de informação equivocada, ou sem filtro, ou, enfim, deixar a internet ilimitada para crianças, que é uma outra ponto da psicologia bem importante, a gente vai ter o conhecimento, já de certa forma, limitado, direcionado, eu diria. Ele já pondera para um lado que alguém, né, alguma empresa, ou quem colocou essa informação na rede, pensou em direcionar a pessoa para esse momento. Então, isso sim é de fato relevante para discutirmos, né, como que isso tem sido feito, como que essas informações vão ser transmitidas
E também com quais repercussões que isso vai ter. Veja aí, eleições presidenciais talvez afetadas por pura e simples transmissão de informações, verídicas ou não, aí fica a grande questão. Então isso também Sim, é bem... Pode falar. O grande problema da Cambridge Analytics foi tudo que deu todo esse problema, foi justamente a interferência e hoje uma discussão muito pertinente que é sobre a democracia, né? Então, Exato. a que ponto a gente está vendo? Ao mesmo tempo, a gente pode até falar na frente, eu tenho uma teoria pessoal que os blockchains podem até contribuir, de certa forma, a ambientes mais democráticos, até mesmo falando de banco, a gente está falando de... Banco, muito importante. Sim, bancos, a criptomoeda é algo muito democrático, se você parar para pensar, mas a gente pode falar sobre isso mais na frente. Mas e tem um problema muito grande, porque a partir do momento que você como empresa de tecnologia, você passa a colocar esses algoritmos, porque eu creio que as empresas, de novo, não estou fazendo por mal, assim, tem gente que defende que sim, mas eu acredito que seja uma forma de você, muitas vezes, pensar no seu usuário, pensar, olha, é isso que ele quer ver, mas o problema é que realmente essa criação de bolhas, ela é real. Então, voltando lá ao ponto que a gente falou há um tempinho atrás sobre linchamento virtual, e que eu tinha mencionado aquele livro, é aquela questão. A partir do momento que você tem essa limitação de informação, você só pensa naquilo, né? Então, você gosta, por exemplo, do Bolsonaro. Então, você está lá, você só vai ler sobre coisa do Bolsonaro, você só vai ler coisa do Lula. Você cria dentro de si essa mentalidade. Você pode perpetuar hate speech. Então, você pode começar a falar sobre discurso de ódio. Eu não estou vinculando, não estou dizendo que bolsonaristas necessariamente falam discurso de ódio, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existem bolhas que podem perpetuar, que podem vir de ambos os lados, ou de vários lados diferentes políticos, né? Então, sim, esses lados perpetuam hate speech, né? E isso pode causar um problema, até você mesmo falou, saúde psíquica, e tudo isso que a gente está falando do direito. Exatamente. Isso. A gente começa com essa criação de bolhas, a gente começa, e a gente até pode sair do âmbito da política, que aí vem essa questão do linchamento, e aí vem esses episódios do Black Mirror, que você dá um poder de punição às pessoas que antes, lá atrás, no Brasil, inclusive no interior é muito comum, as pessoas resolveram um problema com uma peixeira, entendeu? O cara, a esposa traiu com um cara e o marido vai lá e mata o cara com uma peixeira. Isso é muito comum ainda no interior. Foi comum no Brasil no último comum. E eu lembro inclusive, recentemente, teve até aquele caso, que eu acho que não faz muito tempo, de uma mulher que foi confundida com outra, que estavam falando que estava raptando crianças para fazer rituais, enfim, não sei o que era exatamente, mas que confundiram, o fato é que confundiram a mulher e mataram ela, chegaram a matar a mulher por linchamento mesmo físico, que é uma coisa inimaginável, mas que aconteceu há pouco tempo, considerando os nossos avanços democráticos da Carta Magna, que deveriam, de certa forma, não deixar que isso fosse o meio de você conseguir atingir a justiça, né? Exato, e esse é o ponto. Aí vira o que vira. Daí tudo isso, né? Tudo isso que a gente está relacionando. Então tem um hate speech que é relacionado justamente ao ódio, que pode virar algo a mais, pode virar um linchamento. Então, assim, o linchamento virtual, ele é muito comum, por exemplo, você estava falando ali dos episódios do Black Mirror, mas é muito interessante que se cria uma sociedade do espetáculo, né? Que é um termo por si só, um termo não é meu. É o termo de um autor específico, que é a sociedade do espetáculo. Então as pessoas querem ver, muitas vezes levadas a esse ódio, né, movidas por esse ódio, elas querem ver a punição, né, de certas pessoas que elas julgam que estejam erradas e canceladas. Eu acho que isso é muito problemático, porque é aquela coisa, antes a justiça privada era pela peixeira, hoje em dia é pelo Twitter. Então, assim, você muda e o do Twitter pode até vir para a vida real, tá? O Twitter é um campo de guerra, né? Mas pode até voltar a peixeira. Então, a peixeira e o Twitter estão tudo relacionados. Porque, justamente, muitas vezes o ódio que é perpetuado lá pode passar para fora. Então, pessoas que perpetuam que, por exemplo, uma pessoa de um lado político, ou até um famoso, eu acho que o maior caso de todos é o do BBB, eu vou falar de BBB, que eu achei muito curioso o que aconteceu com a Carol Conká. Sinceramente, eu não acompanhei muito, tá? Mas o que eu soube foi que ela foi linchada virtualmente, e pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu computador, abrir meu Twitter e falar: gente, isso é igualzinho ao episódio do Black Mirror. Se você tivesse a opção de escolher, que nem esse Hated by the Nation, se tivesse a opção de escolher que ela fosse morta por abelhas virtuais, abelhas mecânicas, eletrônicas, vocês iriam fazer isso, entendeu? Movidas pelo ódio.
é muito claro. Chegaram pessoas na frente da sede da Globo, no Rio de Janeiro. Chegaram pessoas na frente com carros querendo tirar providência com ela, porque ela foi grossa no programa. Então, as pessoas, elas acabam... Então, eu lembro sempre do meu professor de penal falando que a justiça, ela antes era privada, ela passou a um ente estatal. Só que ainda hoje, e eu estou obviamente desconsiderando, por exemplo, na questão das periferias, que isso é um problema por si só, que o Estado não chega lá por negligência estatal, eu estou falando que mesmo nas redes sociais, essa justiça privada, ela volta. E ela volta, como se fosse, um direito penal mesmo, é um direito penal privado, né? Um penal privado que é um direito penal estatal, necessariamente, né? Mas é um tipo de punição que as pessoas querem, que é pelas próprias mãos. E é isso que o livro fala, aquele livro da justiça privada, as pessoas querendo justiça pelas próprias mãos. E agora elas têm um novo instrumento para fazer isso. E isso é muito problemático. E é um instrumento que pode ser incentivado por esses algoritmos. Então, realmente, toda essa lógica de ética por design e tal, é justamente isso. E eu esqueci de falar sobre o episódio do Black Bear, que é muito interessante. Que ele é sobre uma moça que ela cometeu crime, acho que ela matou a filha, e o episódio inteiro é ela correndo de pessoas com câmeras, filmando ela, para punir ela. Então ela passa por um monte de perrengue. Eu não lembro muito do episódio, assim, eu lembro de partes do episódio, mas ela tem um saco na cabeça, sai correndo, um monte de homem com arma indo atrás dela. Tudo isso é um reality show que as pessoas gostam de ver a punição dela. Isso tem uma relação muito grande. Porque, assim, que ponto as pessoas se desumanizaram, de certa forma. Assim, eu digo que, de novo, o linchamento sempre existiu. Mas dessa vez tem um instrumento a mais, porque além da peixeira, tem agora o Twitter, tem agora o Instagram. E isso pode afetar também as pessoas de uma forma psíquica, não só física, sabe? É mais de um jeito. Tem um menino que se matou porque ele foi acusado de ser estuprador. Não, perdão, mataram ele. Acharam o endereço dele e mataram ele. Porque uma menina acusou ele de ser estuprador online. Então, assim, não tem como você regulamenta isso. É aí que entra o direito. Realmente, essas instituições têm que ser feitas. Elas devem ser feitas. Porque como você vai regulamentar esse tipo de coisa, é muito problemático, né? Então, assim, é muito difícil. Até em questão, assim, só para finalizar o que você disse, a internet, ela dá essa falsa ideia de que se for via internet, tudo bem. Você falar o que você bem entendeu e a sua opinião, as pessoas, elas se disfarçam muito atrás, elas se escondem muito atrás dessa ideia de a minha opinião. Tá certo? Até que ponto a gente tem isso na internet de que a opinião de alguém afeta diretamente a vida de uma pessoa e, como você bem disse, Lívia, tem consequências físicas, fáticas, reais, como a gente já viu diversos casos, e isso tanto na questão psicológica, que já é absolutamente inaceitável e muito difícil de lidar com isso, tanto que a gente fala que a nossa geração é a geração da ansiedade, da depressão, de diversas doenças mentais muito complicadas, e eu acho que em grande parte isso repercute no meio digital, e também partindo até para casos extremos como você falou, repetindo o que você disse, uma coisa no Twitter pode até partir para uma coisa na vida real. Então, o campo de guerra virtual acaba transmitindo para o campo de guerra real na nossa vida mesmo. Então, isso é bem, bem importante. Você quer complementar mais alguma coisa? Porque senão eu já ia partir para o nosso próximo tema. Pode falar. Então, eu queria só terminar, então, esse tema falando sobre, justamente o que você disse, a gente está numa sociedade que, inclusive, eu até mencionei aquele autor que eu gosto bastante, que é o Byung-Chul Han, e ele tem esse livro da Sociedade do Cansaço, e ele fala, né, não apenas somos sociedades do cansaço, mas ele também tem outro que ele fala, Amor em Chama e Perspectivas no Digital, ele fala que nós somos a sociedade do cansaço e a sociedade do excesso de trabalho, a gente se cobra demais, é uma sociedade que se cobra demais produtividade, e isso fere muito a saúde mental, mas e por conta também das redes sociais. Então a gente saindo um pouquinho de lixamento virtual e falando também sobre os problemas que as redes sociais podem causar para o psíquico da pessoa, né? Não só isso, né? Não só pessoas vendo hate speech o tempo todo, mas também pessoas vendo coisas que não são muitas vezes realidade. Então, uma necessidade de produtividade excessiva. E eu até vou falar realmente desse tema que, conectando com o que a gente tinha dito antes, sobre esse controle do pensamento das empresas, é o que esse autor ele fala sobre psicopolítica, né? Só explicando o que é psicopolítica e psicopoder, é um termo que veio desse
desse autor mesmo, do Byung-Chul Han. Eu vou chamar ele de Han, que é o último nome dele, porque fica mais fácil, para não ter que ficar pronunciando todas as vezes o nome dele. Mas esse autor, ele fala justamente isso, assim, ele fala que, então ele é um filósofo, então ele pega o conceito de Foucault sobre biopoder e biopolítica, que é uma forma, teoricamente, só voltando um pouco à vigilância, então existe essa vigilância, e essa vigilância, ela teoricamente teria que controlar apenas as questões biológicas das pessoas. Então, por exemplo, controle populacional, e precisa ser um ente que sabe de tudo, né? Bem 1984 mesmo, de tudo ver, onipresente, onipotente e onisciente. Eu falei onisciente? Não onisciente, onipresente e onipotente. Tá certo, você falou os três, tá certo. Exato, só não benevolente, né? Então, não, assim... Não benevolente. Não benevolente. Então, ele teria esse... E ele veio, né? O Foucault, ele pensa nesse conceito como forma de regulamentar a sociedade, né? Então, assim, uma forma de ter um certo controle. Ok. Aí, esse autor, ele modifica para uma ótica mais atual e fala que esse controle não é exercido só sobre as questões biológicas, mas é sobre o próprio comportamento, é a psique. Então, o que antes o Foucault falava, o Bentham falava sobre panóptico e etc., o que eles antes falavam sobre, por exemplo, é porque o Foucault defendia o biopoder em outros vertentes da sociedade, além das prisões, né? Mas o que antes eles falavam sobre isso, né, sobre você ter esse tipo de poder, esse autor, ele fala justamente sobre como que isso excedeu os presos, né, e que quando eles falavam aquilo, não era necessariamente controle psíquico. Hoje em dia, as empresas conseguem fazer, pelo controle de conteúdo, esse controle psíquico. Então, eles conseguem um psicopoder, uma psicopolítica. Então, é uma política que justamente tem essa conexão com tudo que a gente estava falando. É uma política que ela passa a controlar, passa a ter influência no comportamento. E não só no comportamento, é na cabeça, é na própria psicologia. Porque você vai vendo conteúdos, é o tipo de conhecimento que você recebe. Você filtra o tipo de conhecimento que as pessoas recebem. Então, assim, por um lado, é muito interessante, porque você tem acesso à informação. Isso é um direito também. Direito a acesso à informação. Mas, por outro lado, a que ponto isso pode ser ferido por esses algoritmos que estão limitando, de certa forma, um pensamento livre? Ou até mesmo privacidade, que a gente está falando lá atrás. Então, tudo isso, e quando eu estou falando, tudo isso é direito humano também. Obviamente, o que a gente está falando é justamente isso, que exige das empresas um design ético. Um design, uma mentalidade ética, que não vai necessariamente gerar vários problemas. Então, é isso. Eu queria só complementar. Nossa, Lívia, é muito interessante você trazer isso. Até ia te perguntar sobre esse termo da psicopolítica, porque eu não tinha ideia de como ele funcionava, e é muito bem colocado, da forma que você explicou, até pelo autor, transcendendo inclusive a ideia lá de Foucault, da ideia da psique mesmo, né? De qual forma que nós filtramos ou não as informações que nos vêm dadas. E isso justamente entra na ideia da ética, e novamente nos prova como tudo acaba caindo nos meios jurídicos, bem como nos meios dos direitos humanos. Tudo está vinculado mais ou menos a isso, as nossas ações, a vida em sociedade é mais ou menos assim, né?